Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live. É a segunda live que nós temos esse ano. É um prazer imenso tê-los todos conectados com a gente e nós vamos falar sobre o COMETS, o que é, o que deve ser, o que poderá ser. Temos, então, agora a palavra do nosso cônsul geral de Porto Alegre, né, para todo o Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos, sou Roberto Bortotta, sou cônsul geral da Itália e com muita alegria e renovada satisfação que eu gostaria de dar uma boa-vindas a todos os participantes desta edição do Live Comites RS. Este é um projeto desenvolvido com o Consulado Geral da Itália e incluído em um mais amplo projeto inaugurato pelo Consulado Geral da Itália para divulgar a presença e as tarefas desta fundamental instituição rappresentativa da intera comunità italiana che è o Comitê do Italiano no Exterior. Este particolare progetto foi realizzato con il proposito di informare sobre as atividades realizadas pelo Comitato dei Italiani all'estero e in beneficio dos cidadãos italianos que residem no exterior. Nós todos sabemos que a pandemia da Covid-19 ocasionou mudança na nossa relação diárias. E com uma das medidas da prevenção do contágio, muitas das atividades passaram a conviver com a realidade de reunião apresentada no formato online, a partir das plataformas digitais disponíveis. Por esta razão que o Comites do Rio Grande do Sul, junto com o Consulado Geral da Itália, buscaram ampliar a aproximação do Comites com a grande comunidade italiana presente aqui no território e oferecer a possibilidade de realizar a sua comunicação também no formato online através das suas lives. Desta forma, a edição desta nota enfocará o Comites, os seus significados, os seus objetivos e atividades como órgãos representativos do cidadão italiano que residem fora da Itália, agindo em parceria com o Consulado Geral da Itália e com as várias autoridades consulares, as entidades e associações atuantes em cada circunscrição do Brasil. Desde a sua criação no 1985, o Comites tem como objetivo de transmitir a necessária informação sobre os direitos e os deveres dos civis, dos cidadãos italianos e trabalhar pela promoção da iniciativa ligada à vida social, cultural, prestando assistência social, educacional e no âmbito também da importante formação profissional. Entre as suas atividades encontra-se aquela voltadas a melhorar a integração da comunidade italiana fora do país de origem, desempenhando a função de reportar ao Consulado Geral da Itália e per suo tramite ao governo italiano sobre as necessidades da comunidade italiana, além de fortalecer os laços entre os dois países, a Itália e o Brasil. In particolare, a tarefa do Comitê está bem explicada nestas duas normativas importantes de referência, que é a Lei 23 de outubro de 2003, número 286, que são normas relativas à disciplina do Comitato Italiano, e também no decreto do Presidente da Repubblica, 29 de dezembro de 2003, número 395, que é o regolamento de atuação. In particolare, io chamo attenzione sobre o articolo 2 da Lei 23 de outubro de 2003, número 286, que indica em linha geral qual é a tarefa principais deste comitê, desta importantíssima instituição. In estrema síntese, as tarefas principais desse comitado é individuar a exigência do, estou tentando de traduzir em português em direta, individuar a exigência de desenvolvimento social, cultural, civil da própria comunidade italiana,
em colaboração com a autoridade consular, com as regiões, com autonomie locais, nonché com enti, associações, comitati operanti na circunscrição consular, as oportunas iniciativas nas matérias atinentes à vida social, cultural, com particular atenção à participação dos jovens, a pari oportunidade, a assistência social, a escolástica, a formações profissionais e ao setor recreativo, ao esporte e também ao tempo livre. L'autorità consolare o comitê havia juntos projetos específicos ritenuto di particolare importanza per la comunità italiana. Também pela integração do cidadão italiano na sociedade local e mantenendo os laços com a realtà politica e cultural italiana, nonché promover a diffusione da storia, da tradições e da língua italiana. In particolare o comitê coopera com o Consolato Geral da Itália na tutela dos direitos e dos interesses do cidadão italiano que stanno residente neste caso no Rio Grande do Sul, che è o territorio da circoscrizione consolare do Consolato Geral da Itália. E também segnala a autorità consolare da Itália eventuale violação de normas do ordinamento local, internacional, comunitário que são feitos em danno ao cidadão italiano. E também pode formular propostas em cada setor ao Consolato Geral da Itália. Por todas estas razões, entendo que a apresentação desta noite será uma grandíssima oportunidade para os cidadãos italianos que possam receber informações e esclarecimento completo de todas as suas dúvidas, quanto também importante função desempenhada por esta fundamental instituição que é o Comitato do Cidadão no Exterior. Portanto, desejo a todos um excelente evento e muito obrigado pela participação. Muito obrigada, senhor cônsul, pela sua participação. Agradecemos muito esclarecedora. E agora, então, a gente dá a palavra para a nossa vice-presidente do Conselho, do COMEX, e também nossa representante no DIDIE, que é o nosso congresso, né, geral em Roma, senhora Stefania Putton. Boa noite a todos, caríssimos. Mais uma vez, o COMEX está de parabéns por essa iniciativa. O cônsul, que já falou praticamente, nos deu já uma aula sobre as funções e as prerrogativas do COMEX. Na verdade, a minha participação é para agradecer aos colegas pela iniciativa, pela perseverança, porque nós começamos há pouco tempo, né? Mas já conseguimos fazer um belo trabalho e temos aí muitos anos pela frente. E uma das nossas, digamos assim, dos nossos compromissos como conselheiros, né, e servidores da comunidade é justamente o papel de instruir a comunidade italiana sobre as prerrogativas do COMEX, sobre a função do COMEX e fazer com que a comunidade conheça o COMEX, sabendo que pode contar com esse ente, com essa instituição importante que trabalha na defesa, na tutela dos direitos e na promoção dos direitos civis dos nossos cidadãos. Tá? Hoje, essa live vai ser mediada pela colega Mioranza e presidida pelo caríssimo colega também Bifinhandi, que são muito preparados. Eu deixo o meu especial agradecimento a vocês e passo imediatamente a palavra, porque hoje o bastão está com eles e eles estão cheios de informações importantes para nós, tá bom? Boa noite e sigam todos nos acompanhando sempre. Muito obrigada, Stefania, pela tua participação e colaboração sempre. Bom, pessoal, como a Stefania já me apresentou, eu sou Cristina Mioranza, sou conselheira, faço parte das comissões de comunicação, de empreendedorismo e inovação e da comissão jovem.
Passo então agora a palavra para o nosso apresentador, que vai desenvolver realmente o tema sobre o COMITES. O que é COMITES? Como trabalha? Como se faz? Como se chega ao COMITES? Então, Bifinhandi, passo a palavra a você agora. Tá bem. Boa noite, amigos. Buonasera a tutti. Uma saudação especial, um agradecimento à Stefânia, nossa querida vice-presidente, a mediadora, a Cristina Mioranza. Faço uma saudação também, eu vejo aqui os nossos conselheiros, nossos colegas conselheiros, o colega Ladir Brandalize, vejo também a Neiva, né? Vejo a Zita, certo? E se outros mais a minha tela não mostra, eu espero não cometer nenhuma injustiça. É com muita alegria e satisfação que nós vamos apresentar, e vai ser uma apresentação com slides, enfim, que a gente possa interagir, possa trazer aquilo que já foi dito um pouco pelo cônsul, pela Cris, e trazer os nossos italianos que residem no exterior, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, o que é o COMITES. Ok, então, a nossa segunda live, né? O que é o COMITES? Eu iniciaria colocando o COMITES aqui. E o COMITES, como o cônsul já fez referência, o cônsul Bortô, nós somos, né, os conselheiros. O COMITES é um órgão representativo da comunidade de italianos que vive no exterior. É o Comitato degli Italiani all'estero, né? Então, esse comitato, ele é um instrumento legal? Sim, ele é um instrumento legal e foi instituído em 1985 pelo governo italiano, através do Ministério degli Affari Esteri, né? E o COMITES tem como objetivo estar ao lado dos italianos que residem fora da Itália, sempre respeitando a circunscrição de referência junto às autoridades e às instituições legais. No caso, nós estamos nos reportando aqui ao Rio Grande do Sul, que é o consulado que nos atende, enfim, a nossa autoridade da jurisdição Rio Grande do Sul é o Consolato Generale Porto Alegre. Bem, a legislação, queridos, o COMITES, ele já havia embrionariamente surgido ainda em 1967, com a criação do Comitê de Assistência Consular, ou Comitati de Assistência Consular, que era o COAS-IT, né? Foi o embrião do COMITES, né? A evolução que gerou o nosso atual, que o cônsul fez referência, que pela legislação foi instituído em 1985. Bem, aqui está a legislação italiana a título de ilustração. E em 2003 foram lançadas, né, foram promulgadas as normas relativas à disciplina dos comitês italianos no exterior pela Câmara e pelo Senado e pela Presidência da República, evidentemente. Então, essa informação, se os nossos assistentes, né, o nosso público, entrar no nosso site do COMITES, ela está disponível, essa legislação está disponível em língua portuguesa, para que possa ser feita uma apreciação de todos os artigos que compõem essa lei, que, como eu disse no início, vai ao encontro do favorecimento, do atendimento, no relacionamento com os italianos que residem fora da Europa, da Itália. Bem, o COMITES, ele é muito importante, mas, acima de tudo, ele é um comitato que trabalha pelos italianos que residem no exterior regularmente inscritos no AIRE, que é o Anagrafe per gli Italiani Residenti all'Estero, né? Esse AIRE, enfim, é o setor dentro do consulado que tem toda a documentação dos italianos e tem toda a questão registral dos italianos para que a Itália possa também se relacionar conosco, eu digo com os italianos que moram fora da Itália, né, desde que inscritos dentro do seu consulado de circunscrição. O COMITES, como ele surge, né? Como os conselheiros nós já vimos ali que o COMITES é um órgão institucional do governo, enfim, assessora e está ao lado do consulado, mas os conselheiros são eleitos por quem? São eleitos
pelos italianos que residem no exterior, inscritos regularmente no AIRE, tá? Que é, como eu disse há pouco, o controle de toda a relação dos italianos com o consulado e, obviamente, com a Itália. Quais são as funções do Comites? O Comites tem diversas funções e, muitas vezes, algumas delas passam despercebidas exatamente pela falta de informação. E é isso que nós vamos tentar passar para os amigos agora. Em parceria, não é, com a autoridade consular, com as associações pelo interior, pelos vice-consulados, enfim, todos os entes consulares que atuam na circunscrição. Por que a gente coloca sempre, vocês vejam, que eu bato na tecla da circunscrição? Por exemplo, nós aqui que vivemos, que moramos, nós que eu digo, me refiro aos italianos, no Rio Grande do Sul, somos atendidos pelo consulado de Porto Alegre. Já quem mora, por exemplo, no Paraná ou em Santa Catarina é atendido pela circunscrição do Paraná. A mesma coisa para São Paulo, a mesma coisa para o Rio, a mesma coisa para Minas Gerais, a mesma coisa para a questão do Nordeste, também tem Recife, Brasília, que é a embaixada, enfim, são 7. E essa circunscrição é aquela que tem uma região para onde esses italianos se reportam e recebem também as iniciativas promovidas pelos seus devidos consulados e os seus comitês de referência. Então, os comitês, eles atuam nos assuntos ligados à vida social, à questão cultural, assistencial e outras demandas, sempre em parceria, se é que eu posso usar esse termo, sempre junto, né, ao órgão, ao ente consular, né, auxiliando o consulado. Ele coopera com as autoridades consulares, cuidando desses direitos dos cidadãos, respeitando dentro da normativa prevista em cada região, em cada país, né? Ele contribui para o estreitamento também, no caso, nós falamos do Brasil, né, através desse estreitamento de laços, desse relacionamento entre a Itália e o Brasil. Né? Elas não estão desparceradas porque nós estamos no Brasil. O que o Comites também tem como missão? Propor, emitir pareceres, sugerir as iniciativas que a autoridade consular desenvolve para a comunidade italiana. Vocês vejam que a relação de parceria é muito grande, porque o consulado é um ente oficial, nós também, do Comitê, somos, só que nós temos uma missão de auxiliar o consulado, né, a aproximação com as comunidades, favorecendo esse relacionamento, estreitando esse relacionamento, né? Então, essas contribuições todas que vêm individualmente dos nossos conacionais que vivem no Estado, que residem no Estado, ou coletivamente através das associações, ou das associações culturais, ou dos entes culturais, ou das organizações de italianos, é que abastecem o Comites no sentido de propor, nós vamos falar das comissões, tudo aquilo que pode ser desenvolvido em benefício da própria comunidade italiana, sempre em consonância com a legislação, sempre em consonância com o ente consular. Né? Trancou aqui, peraí. O Comites tem como fundamento o quê? A integração, favorecer, fortalecer, apoiar, integrar os cidadãos italianos dentro da sua sociedade, fazendo com que a cultura italiana, a questão social italiana, a questão legal dos direitos, dos deveres dos italianos, sejam difundidos também, mantendo sempre a tradição, a língua, a cultura, os costumes, não só a questão legal, não só a questão assistencial, mas o fomento, a participação em ações que voltam, né, que nos trazem de volta toda a relação com a comunidade italiana desde o início da imigração, desde os primeiros italianos que vieram para cá. Nós temos uma história, sobretudo no Rio Grande do Sul, muito bonita com a imigração italiana. Bifi, Oi? Bifi,
E Fala. vale a pena também colocar que claro. realmente nós auxiliamos o italiano, depois Sim. que já teve a sua cidadania efetivada. Isso é importante salientar. Bem colocado. Isso que a Cris coloca é importante. Quando nós falamos em comunidade italiana, de italianos que residem no exterior, são aqueles italianos, cidadãos italianos, que estão inscritos no AIRE, né? Que o AIRE é aquele que tem a relação de todos esses italianos. Alguém que ainda não é cidadão italiano, ele se beneficia pelo Comites de que forma? Com os italianos que já são, italianos que eu digo de sangue ou de tradição, que já são cidadãos italianos e que nesta promoção, obviamente, os italianos que são de origem, mas aqui ainda não são cidadãos, vão se beneficiar porque os projetos são para os italianos, mas o Comites, ele age em benefício dos cidadãos italianos, não é? De cidadania italiana. Muito bem colocado, Cris. O Comites é eleito pelos italianos, como eu coloquei para vocês, dentro das suas circunscrições. Ali foi aquilo que eu havia dito no início: São Paulo, Brasília, Rio, Recife, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Essas são as circunscrições onde existem os consulados que atendem as diversas regiões do Brasil. O mandato do Comites, dos conselheiros, é de 5 anos e existe a possibilidade de uma única reeleição. Ou seja, os membros são eleitos, eles permanecem por 5 anos e, é importante dizer, é um trabalho voluntário, não existe remuneração, certo? O comitê, dependendo do tamanho da sua dimensão em número de italianos, ele pode ter um número maior ou menor de conselheiros. É proporcional ao número de italianos que vivem naquela região, inclusive registrados pelo AIRE, não é? Então, no Rio Grande do Sul, que é o que nós tomamos como exemplo, nós temos 16 conselheiros, sendo 12 eleitos e 4 cooptados. O que são os eleitos? Como o nome já diz, dentro de uma eleição das chapas, enfim, ao longo desses 5 anos, são promovidas eleições onde os italianos elegem esse conselho, certo? E os 4 cooptados são 4 pessoas que não são cidadãos italianos e que eles representam junto e têm peso dentro do comitê, mas eles, mesmo não sendo cidadãos italianos, eles têm uma relação com as associações italianas, ou são presidentes, ou são vinculados a associações italianas de fato, ou seja, elas fazem esses conselheiros têm uma importância muito grande dentro do comitê, porque eles também têm o seu peso, enfim, a sua voz, e no sentido de aproximar ainda mais as comunidades italianas, né? Que nós pertinente falar, Bifi, sobre os nossos conselheiros. Temos de Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Maria, por gentileza. Pode continuar. Posso, não, na verdade é interessante porque quando a gente coloca Rio Grande do Sul, nós temos italianos, muitos italianos em Porto Alegre, mas muitos italianos na Serra, muitos italianos no centro, muitos italianos no sul, né? Muitos italianos na parte da fronteira, né? Na verdade nós temos os polos que são originários do processo de imigração, mas mesmo que um italiano resida fora e ele tem a sua representatividade, o comitê, e aí foi que a Cris colocou, os conselheiros do comitê, eles também atuam nos seus polos, né? E isso é importante porque descentraliza. Embora o consulado seja em Porto Alegre, o comitê ele busca ter uma abrangência regional. Nós temos conselheiros praticamente de todas as regiões, isso é muito importante. Bem falado. O que temos aqui? O comitê ele se reúne uma vez a cada 4 meses, esses conselheiros que nós colocamos para vocês, e todos eles permanecem por 5 anos. Então, nós temos o presidente, que infelizmente não está aqui conosco por uma questão de um problema pessoal, que é o Emílio Parisotto, a vice-presidente, que é a Stefânia Couton, o secretário, que é o Leonardo Conedeiro, e a tesoureira, que é a nossa Marinês Jorge, né? Os outros conselheiros, que somos nós, fazemos parte do executivo. E
os cooptados, certo? Vocês vejam que estão os gimmicks aqui são genéricos para que não se especifique a pessoa e sim o cargo, né? Nós temos, então, esses conselheiros eleitos e os cooptados são aqueles responsáveis, e aí vocês ouviram que a Cris, quando se apresentou, disse que ela trabalha na comissão de comunicação, na comissão de empreendedorismo e cultura e assim por diante. Todos nós somos conselheiros e temos as nossas comissões de acordo também com as nossas aptidões, com as nossas ações, e dentro dessas ações que eu refiro, vão todas elas em benefício à comunidade italiana, né? Então, nós temos aqui, apenas para citar, o Parisotto, a Stefânia, a Marinese Orso, o Leonardo, a Rosária Anelli, a Cris, a nossa mediadora, o Hildo Busnello, esse que vos fala, a colega Neiva, o colega Valdecir Ferrari, o Ladiro Brandalize, a Maura Di Carli, e aí os 4 cooptados, que é o presidente do Centro Calabrese, José Antônio Celia, o Juvenal da Castel, a doutora Zita Bisinella e o nosso querido José Carlos Grando. Então, digamos assim, se eu posso utilizar essa expressão mais leve, é o time que foi eleito para estar ao lado da comunidade italiana, certo? E vocês vejam que nós temos 4 de Porto Alegre, e todos são do interior do estado, os restantes, né? O que faz a aproximação? A autoridade consular, ela trabalha no sentido dessas promoções de reuniões, e nós temos reuniões periódicas oficiais, ordinárias, mas nos reunimos seguidamente no sentido de examinar projetos específicos e muito importantes para a comunidade italiana. Por quê? Porque nós somos ouvintes também da comunidade italiana. Nós somos, o Comites é um órgão que é abastecido de informações e também traz as respostas, enfim, as ações para a comunidade italiana. Em 3 itens, o que os comitês fazem? Até para a questão sintética, desenvolvem as ações de qualificação, seja integrado com a comunidade italiana residente no exterior, no caso aqui no Rio Grande do Sul, fortalecendo os laços com a realidade, porque política e cultural da Itália. Política e cultural, porque existe uma relação, por exemplo, agora, daqui a pouco mais, vocês já devem estar tendo essa informação, o nosso primeiro-ministro renunciou e nós vamos ter uma eleição antecipada, em que todos os italianos no mundo votam, inclusive os que moram fora da Itália. Então, a realidade política vai ser vista agora novamente. Cultural, não é nem necessário ser mais claro do que isso. A Itália e os seus imigrantes e todos aqueles que vivem fora respiram cultura italiana, né? E a assistência social, assistência educacional e a formação profissional, inclusive dos jovens, né? Nós estamos agora trabalhando não só nessa questão de fomentar, o diretor-geral esteve conosco há 2, 3 dias atrás e bateu muito nessa tecla, inclusive da questão do empreendedorismo feminino, não é? Na formação profissional, na valorização dos jovens, né? Qual é o segundo item? O consulado os comitês, informam o consulado e o governo italiano sobre as necessidades da comunidade. Portanto, é um trabalho conjunto do comitês com essas autoridades diplomáticas que fazem com que exista essa correlação, e isso é importante, o termo é correlação, porque o comitês é um facilitador, o comitês é um órgão vinculado ao governo que trabalha no sentido de buscar as necessidades, as demandas e também no sentido de executar as ações em benefício das comunidades. E qual é o terceiro item dessa legislação que a gente está apresentando de uma forma mais leve, né? O comitês elege os representantes do TDE, que são responsáveis pelo desenvolvimento das políticas maiores, porque a gente está falando de todos os comitês. E aí nós temos uma grata satisfação, em abril, a nossa querida Stefânia, nossa querida colega Stefânia, a nossa vice-presidente, foi eleita a conselheira do TDE mais votada, né? Ela foi eleita 99 votos.
Atingiu uma votação altíssima, um orgulho para nós, gaúchos, um orgulho para as mulheres, né? Que a gente está falando do empreendedorismo feminino. Bife, é importante salientar que depois de 20 anos que nós não tínhamos representação em Roma, agora nós temos. Então, o nosso comitê é muito forte. É verdade. Isso é uma coisa interessante porque nós estamos ingressando no sentido de facilitadores da política, da questão cultural. Isso é muito importante para nós ter uma representante desse peso do nosso lado, não é? Isso é muito importante para Rio Grande do Sul e para o Brasil, sobretudo. O que nós temos na criação das comissões? São serviços que o comitê, os conselheiros, como nós colocamos no início, eles desenvolvem ações que são focadas dentro da legislação, mas elas também são atualizadas, são evoluídas, como eu disse agora há pouco, a questão do jovem, a questão do empreendedorismo feminino, né? A questão da metodologia de acessibilidade à informação. Essas atividades, elas, digamos assim, elas são atualizadas no sentido de tornar prática e rápida a atividade do comitê com a sua comunidade, até porque justamente esse exemplo que nós estamos dando agora no online, né? Nós estamos conseguindo juntar uma comunidade bastante grande num espaço nas suas casas, né? Que foi uma disponibilidade remota e, ao mesmo tempo, nós vamos começar a trabalhar muito nesse sentido também de esclarecimento, de informação, de troca de informações, e é uma troca de informações que nós fazemos com a comunidade. Quais são as comissões hoje que trabalham no comitê? Vejam, cultura e língua italiana, o assistencialismo social, né, aqueles nossos connacionais com cidadãos, né, que têm algum problema, enfim. O empreendedorismo e inovação a gente coloca não só a inovação tecnológica, não é? A inovação em todos os serviços, na evolução, e aí entra a questão, inclusive, da questão da mulher, né, da valorização do trabalho, da presença da mulher, e para nós é um motivo de orgulho ter uma mediadora feminina, uma vice-presidente, ou seja, são as mulheres que têm o seu papel dentro do comitê. Isso também é sinal de evolução. Turismo e intercâmbio, né? Toda essa parte de turismo dele Habite, que foi o objeto da live passada, que é uma coisa muito importante, o intercâmbio que tem a ver com a questão dos estudos, que tem a ver também com o empreendedorismo, na medida que se geram postos de trabalho, as relações com o mercado italiano, é a integração dos jovens, que é a nossa, digamos, uma das forças maiores que nós temos é o nosso jovem italiano que vai crescer, né, que já está crescendo, e que vai ser o italiano adulto que somos hoje no amanhã. E ele também tem que trabalhar nesse sentido, ter conhecimento, ter ferramentas para que ele possa fazer a manutenção da cultura italiana, do empreendedorismo italiano e a comunicação social, que é trazer aos nossos cidadãos italianos tudo aquilo que pode colocar a seu dispor as informações legais, as informações técnicas, as informações de eventos, as informações, enfim, tudo aquilo que nós pudermos trazer de informação é através da comunicação. O comitê está sempre ao lado dos cidadãos italianos residentes no exterior. Essa é a tecla que a gente tenta colocar para vocês. Mas dentro do nosso estado, vocês vejam a quantidade, e tem muitos poucos aqui nessa tela, de associações culturais, associações, organizações dentro do nosso estado, e o comitê também, como dissemos bem no início, ele está representado, ou procura estar representado em todas as regiões onde exista um agrupamento, um grupo de italianos, melhor dizendo, uma associação. Nós vamos estar junto buscando oferecer esses serviços, enfim, a informação, essa transferência de possibilidades em que nós possamos ser o intermediário dessas ações. O comitê, por essa razão, ele quer ouvir. Vocês vejam que o comitê ele não gera passaporte, o comitê não gera cidadania, o comitê ele só trabalha, né? O objetivo do comitê é o cidadão italiano. Mas o que nós vamos buscar sempre? Em todas as situações em que houver uma necessidade de um relacionamento também com o consulado,
em outras questões que não sejam especificamente essas que eu citei, o Comites vai agir, porque o Comites é um ente que trabalha junto com o consulado, em benefício dos cidadãos italianos no exterior. A nossa relação, hoje, multimediática, ela é muito grande. Nós, até a Cris e a Carol, enfim, a Estefânia, hoje nós temos, além das redes sociais que estão sendo reativadas, né, como Instagram, Facebook, nós temos um informativo que está sendo produzido, que foi produzido e está sendo produzido mensalmente, faz com que nós tenhamos possibilidade de estar próximos dos italianos, da comunidade italiana, onde quer que ela esteja, ou seja, pontos de contato e de relacionamento. E aí nós explicamos a questão de aproximação através da acessibilidade da informação e dos meios de comunicação. Quais seriam esses meios? Nós temos hoje o WhatsApp, o e-mail, o Instagram, a internet, as nossas redes sociais. Ou seja, o interesse do Comites em atualizar dentro da modernidade é estar próximo, mesmo daquele italiano que não acessa nenhum desses elementos, e aí nós temos os nossos conselheiros que estão muito próximos. Oi? Trancou? Trancou? Pessoal, vocês conseguem ouvir? Não? Peraí. Sim, estamos ouvindo, sim, Bifiade. Pode. Desculpa. Eu estou ouvindo bem também. Desculpa, que deu uma trancada ali e eu pensei que tivesse trancado. Fortalecer essa participação da comunidade italiana, ela é algo que esse Comites de agora, que já sucedeu aos anteriores, ou seja, desde 1985, é algo que vai para esse ano, é algo que vai para daqui a 30 anos e é algo que vai seguir para mais 60 anos. Ou seja, os jovens de hoje vão ser os adultos e os que nós chamamos a terceira idade de amanhã. E é essa valorização da cultura italiana, do direito do italiano, da manutenção das nossas raízes, é também uma preocupação do Comites, enxergar a longo prazo. E pode estar certo que nós temos um grupo muito forte que está muito interessado em fazer com que esses italianos que muitas vezes não tenham a possibilidade de ter a sua voz, sejam nas questões dos eventos, nas questões práticas, o Comites também tem esse dever e está tentando atingir esse objetivo. Hoje nós temos nas redes sociais a possibilidade do informativo que é acessado em PDF em qualquer aplicativo, né? Além do nosso Instagram, do Face, do site, né? Aqui a nossa revista de junho. O que nós estamos fazendo agora, que são as lives, né? E para o próximo mês, seguramente a live vai falar da eleição, né? Nós já estamos começando a publicar, porque esse é um assunto que nós iríamos umas 2 semanas atrás começar lá por fevereiro do ano que vem, porque a eleição seria em março, e houve essa antecipação que também vai nos fazer reprogramar para deixar o nosso italiano ativo, para que quando ele receber os envelopes, ele saiba como ele tem que votar, os prazos que vai ter que votar, evidentemente sem influenciar nenhuma questão do voto, não é uma função, o Comites não é um órgão político nesse sentido, de partidário, mas nós vamos tentar explicar para o nosso cidadão o que ele tem que fazer para que o envelope chegue a tempo no consulado e também em Roma. Os eventos culturais, a Settimana della Lingua Italiana, né? A festa do cinema que está correndo, todos os eventos que vão surgindo, nós vamos divulgar, nós vamos participar, nós vamos tentar estar presente, não só os conselheiros, mas também divulgando para a comunidade italiana se poder estar presente, né? Sempre com o consulado italiano, que é o nosso ente de circunscrição, né? Vamos trabalhar no sentido de promover o conhecimento de alguns elementos da informática, como o SPID, o FASTIT, né? Vocês vejam que muitos italianos, e isso não é demérito nenhum, não têm ainda essa informação, mas esses
programas, essas novas formas de entrada para ter acesso a serviços dentro do governo italiano, eles já são disponíveis. E também é função do Comites aproximar, eu sei que a crise em Caxias fez um excelente trabalho fortalecendo a difusão do SPID, que é o Sistema Público de Identidade Digital, o próprio FASTIT, né, que é a possibilidade de que o italiano possa se inscrever, inclusive no AIRE online, sem a necessidade de ir até o consulado, né, como se fazia há algum tempo. E, Bifi, importante também salientar que, antes de tudo isso, nós precisamos fazer o Codice Fiscale, que é o nosso CPF italiano. E isso é uma coisa que está escrito no site do consulado e nós precisamos dar sequência a esse importante número, né? Que é o nosso código. Exato. O bom dessa nossa apresentação em grupo, né, e os outros conselheiros que quiserem estar conosco, enfim, é uma apresentação que, embora ela não é para ser um monólogo, eu só estou apresentando exatamente para que a gente possa agora e depois debater. Então, isso que a colega Cris colocou que é o Codice Fiscale, que é como se fosse o CPF, ele também é um elemento importante e é disponível, inclusive, do ponto de vista online. O FASTIT, que na edição agora de agosto, nós vamos ter um trabalho bastante forte no informativo, além do que nas nossas redes sociais, explicando como pode ser feito, como deve ser feita a atualização de dados do AIRE, de endereço, de todas as possibilidades ou necessidades, melhor dizendo, de atualização desse cadastro pode ser feito pela plataforma FASTIT, que é Farnesina Servizi Telematici per gli Italiani all'estero. Tá? Nós tivemos agora há pouco tempo um referêndum, ou seja, nós vamos ter uma eleição agora há pouco, nós também vamos estar junto do cidadão italiano, buscando explicar didaticamente como vai ser essa eleição, de que forma, quando vão chegar, a partir de quando vão chegar os envelopes, como eles vão ter que preencher os envelopes no sentido de devolver o consulado o mais rápido possível, tão pronto recebam, né? É uma função nossa estar junto aos italianos de todos os sentidos. Os eventos culturais, né? E aí eu sei que nós temos um querido Ladir, que é um conselheiro, que ele não só é um conselheiro ativo dentro do Comites na sua capacidade, mas também como músico, ele leva conhecimento e leva muita alegria, o nosso Ladir, que está nos assistindo. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Obrigado, obrigado, Bifi. E um comunicador. E um grande comunicador também. O Fernando também é comunicador, né? De fato, a gente está inserido bastante aí nos eventos da italianidade, né? E, na medida do possível, a gente procura trazer para dentro do Comites isso e que a gente esteja inserido lá nos eventos. Mas é um assunto que a gente pode conversar um pouco mais depois, né? Exato. Não, é interessante citar, porque vocês vejam que nós temos vários conselheiros hoje na live, e cada um tem as suas, por exemplo, eu não toco nada, ainda bem, e também não canto, tá? Mas, ou seja, a minha contribuição para os italianos, seja no Comites ou fora dessa, seguramente não vai ser tocando algum instrumento, coisa que o Ladir e outros mais fazem maravilhosamente bem, além dos projetos. Vejam bem, ele não entrou no Comites porque é músico ou porque é comunicador. Ele entrou porque ele tem projetos maravilhosos e vai dividir com a comunidade, assim como os conselheiros, mas tem uma aptidão, e essa aptidão é dividir a cultura italiana, é fortalecer a cultura italiana em todas as regiões, não é? Vejam, o turismo dele radice através das relações comerciais com a Itália. Está aí a Cris, que trabalha no empreendedorismo. Nós temos a Câmara de Comércio, nós temos o Italcam, ou seja, existem uma série de empresas ou de organismos ou de italianos que querem crescer no Rio Grande do Sul. E nós temos que trabalhar nesse sentido também de facilitar essa informação. Né? Nós temos que ser intermediários, tão pronto nós tenhamos eventos, congressos, que nós podemos disponibilizar informação para todos os italianos, nós vamos fazer.
a relação dos eventos cívicos, não só o 2 de junho, né? Nós temos tantas datas importantes da nossa questão cívica da Itália, e nós vamos procurar divulgar dentro dos eventos culturais que são apresentados, para mostrar também que a arte e a cultura também estão dentro do processo da cidadania, no sentido de relação cívica com a Itália. Os jovens, o Comitê Jovem, que é o que nós colocamos agora há pouco tempo, os jovens de hoje serão os adultos de amanhã. Nós temos que trabalhar nessa consciência dos jovens, e nós já temos um trabalho sendo desenvolvido com campanhas e também com projetos para integrar esses jovens, para fazer com que eles... Porque é muito fácil nós pegarmos um cidadão italiano ou um filho de um imigrante que trouxe toda uma cultura da época da imigração. Nós conversávamos com o Leonardo Bonedeira, que é o nosso mais jovem do Comitê, e o italiano que vem para o Brasil agora, ele vem com uma outra proposta também, que não aquela do imigrante. Ele vem no sentido também do crescimento de empreendedor. E isso é muito importante, que nós possamos agregar os nossos jovens aos jovens italianos, ou seja, que vêm da Itália, eu quero dizer, trabalhar no sentido de fazer essa mescla, não é? Essa fusão, essa integração. Depois nós temos... Trancou aqui o meu, peraí. Tá te ouvindo bem aqui? Aqui trancou o slide, só um pouquinho. Que a rede, às vezes, ela vai trancando. Peraí. O meu trancou aqui, eu estou dando enter e ela não está... Agora foi. O turismo dele, Radice, o turismo, nossa, fomentar o turismo, mas também não só o turismo nas cidades italianas, mas também o turismo dentro do Rio Grande do Sul, nas comunidades italianas. Essa é uma função nossa na visão de oportunizar, de divulgar, de buscar dentro das facilidades que possam acontecer para os italianos, né, que o Comitês esteja presente como um aliado dessas propostas que também estão voltadas não apenas à questão do turismo, mas à questão da cultura. E o turismo del Radice, que é o turismo de rientro, né, que é um trabalho muito forte que vem sendo feito na Itália, foi objeto da nossa live inicial. Aqui, ó, turismo del Radice. Né? O empreendedorismo feminino, né, muito importante valorizar, e nós já temos dentro do Comitê conselheiros, né, conselheiras que estão voltadas a esta aproximação, inclusive resgatando hábitos, resgatando costumes da imigração italiana, da tradição italiana, que podem redundar, que podem estar direcionadas a uma questão de empreendedorismo também. É um trabalho muito bonito, cultural e empreendedor. A valorização da imigração, isso nós conversamos com o diretor-geral na semana passada, e ele nos dizia que as comunidades italianas devem ser valorizadas, porque vocês vejam aí centenário, cinquentenário e assim por diante, foram esses os primeiros que vieram para o Brasil num processo contínuo, e a raiz foi plantada por essas pessoas que vieram em situações adversas, muitas vezes, não é? Na maioria das vezes, talvez, e conseguiram plantar a sua semente. Valorizar a cultura da imigração italiana. Trabalhar com os estudantes, buscar verificar com as universidades as possibilidades de bolsas, de financiamentos, enfim, jovens que podem estudar. Nós tivemos agora há pouco tempo, a Neiva, tu está aí, Neiva, querida? Nós tivemos a questão de Santa Maria, né, do Friuli. Acho que não sei se a Neiva está me ouvindo, mas tivemos um trabalho muito bonito feito com os jovens a semana passada. Oi, Fernando. Estou te ouvindo, sim. Isso, e foi um trabalho muito bonito, né? Sim, com certeza. Tudo previsto para 2023, e se a gente consegue mandar jovens para a Itália, dentro desse projeto da região do Friuli. Que coisa boa, que bom ter os conselheiros conosco aqui, que a gente conversa e nós temos os exemplos que podem ser mostrados na prática e outros mais. Esse que a gente citou, nós
foi uma que aconteceu agora na semana passada do Friuli, mas existem outros de outras regiões que também têm interesse nesse intercâmbio de estudantes brasileiros e italianos. Fortalecimento da língua italiana, né, com as escolas, no sentido de trabalhar, de resgatar. Muitas vezes nós colocamos, e vocês me permitem, quando tem uma novela, ou quando tem um filme, ou quando tem algo, o crescimento da italianidade surge. Depois que termina, ela reduz um pouco. Nós temos que fazer essa manutenção, dar essa continuidade no conhecimento da língua italiana, né? A questão das tecnologias, vocês vejam, não só no design, na questão do vinho, né, na questão da agricultura, tudo aquilo que os italianos, já novos italianos que estão aqui, que detêm esse conhecimento, nós temos que trabalhar no sentido de dar asas a esse conhecimento para que nós possamos crescer juntos com eles, né? Dar esse suporte para esse grupo de italianos que muitas vezes não sabe quais são os caminhos a seguir. O Comites vai procurar, dentro das suas comissões, estar ao lado dessas comunidades também, dessas pessoas, desses jovens empreendedores com o talento, não é? Por fim, e eu peço desculpa porque foi uma apresentação bastante grande, o Comites, ele está com o firme propósito de conectar o Rio Grande do Sul à sua comunidade italiana. O Comites é o seu representante, seja em Porto Alegre, seja em cada região, no sentido de trazer, de aproximar. Não só viram que nós falamos muito na questão legal, e o Comites é um órgão oficial, mas, acima de tudo aquilo que nós falamos está dentro da lei expressado na prática, que esses são os planos do Comites e também do Comites que assumiu agora em janeiro, né? Então, nós agradeço a atenção por essa apresentação e estamos abertos, né, Cris? Agora é tudo contigo. Muito obrigada, Bifinhandi. Um prazer ouvir-te e ver o quanto a gente tem capacidade para levar o Comites adiante. Eu fico muito feliz de participar desse comitato e ser uma das integrantes da Serra Gaúcha aqui, Caxias do Sul e região, e poder ajudar todos os nossos cidadãos italianos. E, lógico, por consequência, a italianidade, né? Eu abro para perguntas e questionamentos. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a apresentação do Bifinhandi, podem se manifestar, por gentileza. Podem abrir seus microfones e se manifestar, suas câmeras também. Pessoal, alguém tem que fazer uma pergunta. Neiva, que está presente nos ouvindo, faça uma colocação, por gentileza. Oi, Cristina, tudo bem? Sim, estou ouvindo. Quero inicialmente parabenizar pela belíssima apresentação e pela difusão de conhecimentos do que realmente são as funções do Comites. E só vou colocar um exemplo do quanto é importante nós incentivarmos os jovens, a nova geração, porque algum tempo atrás, na gestão anterior, teve a Conferência dos Jovens em Palermo, na Itália. Sim, bastante. E o Leonardo participou, e também participou um sobrinho meu, o Augusto Cantarelli. E, atualmente, o Augusto é funcionário do consulado italiano em Milão, residindo lá. Então, assim, ele é formado em relações internacionais, isso também ajudou, mas o quanto é importante a participação nesses eventos para os jovens, porque dessas participações podem surgir oportunidades para eles no futuro. Então, sempre é um incentivo de que os jovens devem estudar o idioma italiano, né, para facilitar a participação nesses eventos. Muito obrigada e parabenizo a todos pela live. Muito obrigada pela tua participação, Neiva. E realmente, assim, uma coisa que tu tocaste é fundamental.
todo cidadão italiano, todo o italiano que mora no exterior precisa praticar a língua italiana. É fundamental entendermos o que se fala. Saber ler, saber se expressar, saber falar em italiano. O mais importante que eu vejo é, talvez a gente não consiga ter uma fluência tão maravilhosa quanto se a gente tivesse na Itália, mas é o esforço, né? É nos colocar à disposição para aprender a língua, porque faz toda a diferença, principalmente quando a gente se encontra com as pessoas da nossa origem e também quando se vai visitar, principalmente fazer o turismo de radici e fazer todas essas coisas que são importantes para a nossa italianidade. Ladir, tu está presente? Vamos falar um pouquinho? Eu estou sim, Cris. Estão me ouvindo? Sim, com prazer. Eu quero dizer que o professor Juvenal, um italiano, né, daqueles legítimos, né, tá com o chimarrão e eu tô com o vinho. Olha, eu tô ouvindo os amigos aí tomando um vinho, né? Nós estamos nos preparando. Quem não conhece a gente faz parte do grupo Girotondo de Caxias do Sul e nós estamos nos preparando para amanhã seguir para Nova Esperança do Sul, fica perto de Santiago, depois do Alegrete. E para mais um evento típico italiano, uma noite italiana. Olha que interessante, gente. É só essa semana participamos em 3 ou 4, vamos indo, e a gente traz para dentro do Comites isso, sabe? E a gente agora em Lajeado, dia 20, e assim por diante. Então, o Comites tem diversas representações, isso é muito bacana, porque vai enriquecendo. E nós queremos levar o Comites para dentro dos descendentes de italianos, não só os que já têm a cidadania italiana, mas também os que possivelmente terão direito, poderão buscar se quiserem, e assim por diante. E também eu quero dizer assim, isso é uma discussão que com a Rosária a gente fez na última reunião também, alguns de nós defendemos muito o italiano. O italiano hoje tem gramática, é uma língua reconhecida, né? É uma língua de referência, e bem importante isto, tem a gramática cristã mostrando ali. E o professor Juvenal, que está ali também, é um dos sistematizadores da gramática. Então, ela jamais será concorrente do italiano. Não, elas se completam. O italiano a gente precisa resgatar porque é uma língua que parte dos nossos imigrantes que trouxeram junto, sabe? E o italiano da nossa querida Itália, nossa pátria enquanto italianos que somos, né? Então jamais serão concorrentes. Nós temos que incentivar os dois. Isso é um bem cultural, né? É um bem cultural italiano. Até porque o nosso grupo se propõe, grande parte do repertório é cantar no italiano. Mas também a gente não se recusa a cantar no italiano, que a gente adora. Quantas canções tem, né? Então, isso queria deixar esse testemunho que, através da música, a gente quer levar adiante também a possibilidade de aprendermos o italiano cantando também, por que não? E participarmos como comites desses eventos maravilhosos que acontecem em todo o estado. É uma riqueza cultural enorme que precisamos resgatar cada vez mais. Eladir, deixa eu contribuir, se a minha mediadora permite. Ladir, eu fiquei impressionado com uma coisa. Onde é que tu está indo amanhã? Nova Esperança do Sul, do lado de Santiago, perto do Alegrete, na fronteira. É isso, eu não estava errado, eu ouvi exatamente. A gente tem uma tendência a achar que os grupos de italiano, até pela origem da imigração, vieram ali mais para a Serra, as colônias, a quarta colônia, mas tu vais encontrar uma associação, um grupo de italianos lá na fronteira quase, meu querido. E, na verdade, já é a décima festa italiana que eles fazem lá. Nós nunca fomos. E são 7 horas de viagem daqui até lá, mas estamos muito, ansiosos para chegar lá e fazer uma baita noite italiana, divertir-nos, cantar e estarmos juntos, né? Então, de norte a sul do Rio Grande do Sul, nós estaremos. E é um integrante do Comites que vai estar no palco lá e em algum momento também a gente vai dizer
a importância, né, de nós levarmos adiante essa proposta do resgate da nossa italianidade, né? Acho que é bem importante que a gente faça tudo isso, né? Enquanto comitês também, né? Parabéns, parabéns. Muito bom, Ladir, muito bom, parabéns, e realmente, assim, vale a pena falar, o italiano gramatical é o que a gente usa para se comunicar em todas as formas legais e convenientes, assim, no dia a dia italiano, mas o italiano, que é esse que já tem gramática, virou língua, e ele deve ser preservado, porque é um bem cultural e imaterial. Então, eu louvo essas atitudes aqui, porque o nosso italiano de 100 e tantos anos atrás ficou preservado e aqui está a mostra. Acho que isso é uma valorização muito importante. Muito obrigada pela tua participação, Ladir. Muito obrigada. E Cris, só assim, nós temos o privilégio de ter um mestre do italiano, o nosso professor Juvenal Valcastel, que é presidente da Assodita, da Associação dos Difusores do Italiano. É uma riqueza enorme que ele traz para dentro do grupo também, né? Muito bom. Eu tive meu nome chamado, quem foi? Cris, fui eu aqui, a Sofia. Oi, Sofia, seja bem-vinda. Eu só queria parabenizar pelo evento, né? Dizer que é sempre um prazer ouvir sobre a cultura italiana, Sofia. Tanta gente Queremos falando. Verte. Sim, um prazer ver todos vocês, né? Mesmo que por vídeo, para aí. Isso. Olá. Agora sim. Esse é o Juvenal, nosso querido Juvenal. Sim. Mesmo que por vídeo, né, que é a aparente distância, mas como é bom, assim, eu sempre digo que eu acabo, cada vez que eu escuto um pouco sobre a cultura italiana, eu enriqueço, né, a alma, o pensamento. Então, parabenizar vocês por esse evento, e eu espero que isso continue, né, e já me coloquei à disposição da Estefânia também, o que eu puder auxiliar para fazer com que a comunidade italiana ela cresça cada vez mais e que essa cultura não se perca, porque eu convivo muito com meu avô, né, que é do interior, e eu vejo a alegria nos olhos assim dele quando ele fala sobre a cultura, quando ele conta, né, como era tudo esse costume, mesa cheia, né, farta, com comida, polenta, o vinho, e como eu acho que a gente acaba perdendo isso, né, geração após geração. Então, parabenizar vocês por esse evento e dizer assim, vamos seguir fazendo isso, vamos seguir espalhando essa cultura, porque ela não pode se perder. Muito bom. Muito obrigada pela tua participação, Sofia. Eu acho que o Juvenal vai querer falar, e eu acho que nós vamos, assim, indo para o encerramento. Juvenal, você tem alguma coisa para nos dizer hoje? Alô? Já que tu provocou, então vou falar, não ia, né? Justamente para não cansar as pessoas. Não, mas primeiro parabenizar o Fernando pela didática, né? A forma metódica como ele apresentou, e um dia eu vou chegar lá, viu? Tu já ultrapassar. Ensina. E em termos de cultura, então, como foi falado ali, a cultura não estabelece competição, pelo contrário, ela brinda a fraternidade, né? A confraternização. Então, o que a gente tem que fazer? É não perder, de preferência ganhar sempre, agregar mais. Como o Ladir disse, eu estou tomando vinho, mas o Juvenal está tomando chimarrão. Então, quer dizer, a cultura italiana, ela ganhou o chimarrão aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente não pode perder o vinho e trocar pelo chimarrão, a gente tem que tomar os dois. Então, quer dizer, essa é a questão da possibilidade, né? Da possibilidade da convivência do italiano como italiano, como português. Me permita dar um refrão do Ivo Gasparin, de Flores da Cunha, que diz assim: Nel Rio Grande c'è a bandiera della pace, si beve vino e si porta le bombace. Amor! A realidade do italiano gaúcho, cantada pelo Ladir Brandalize. Né? Também, por nós. Muito bem, pessoal. Eu vou encerrando, então, começar a encerrar as nossas colocações aqui. Se tem mais alguém que gostaria de se fazer presente, fiquem à vontade. Eu acho importantíssima a manifestação de todas as pessoas, mas infelizmente o nosso horário está assim esgotado. Essa é uma prévia para a próxima, né, Cris? A gente tem que bom deixar que a gente sai com um gostinho de quero mais, porque essa é a segunda edição e o mês que vem uma terceira e
E por aí, acredito, e como então, esse conteúdo foi todo gravado, nós faremos as devidas correções e edições e postaremos nas mídias sociais do Comets, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, estarão todas elas acessíveis a quem quiser. Então, se precisar de alguma informação, se as pessoas tiverem dúvidas e não conseguirem certas coisas, isso vai estar disponível nos nossos meios de comunicação. Te agradeço imensamente, Bifinhandi, foste extremamente didático, és um mestre na comunicação e ficamos muito felizes em participar também. Eu agradeço pessoalmente pelo convite de mediar essa linda apresentação. Agradeço a todos os presentes e até a próxima. Um beijo grande a todos.